Apóstolos, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 22. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 22, versículos 1 a 21. A leitura é um pouco extensa, mas existe um contexto importante para que o Senhor quer nos ministrar essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 1. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se você não encontrou, diga: me espera, estou esperando. Minha amada esposa, como minha mãe disse, está lá ainda se recuperando. Hoje está completando uma semaninha da chegada do Theo, nosso segundo milagre. Uma experiência muito especial, que eu quero dividir algumas coisas com os irmãos. Mas vamos à leitura da palavra. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém ainda não encontrou, diga: me espera mais um pouquinho. Amém, todos encontraram. Atos é depois do livro de João? Logo após o livro de João. Amém? Amém. Vamos à leitura da palavra. Atos, capítulo 22, versículo 1 em diante. Amém? Amém. Vamos à leitura. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falhar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tárcio da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Perseguiste caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote, e é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, melhor dizendo. Mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a visão. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens,
dos que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tomando eu para Jerusalém, tornando, melhor dizendo, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Amém? Podemos assentar? Aleluia, Jesus. Tema da mensagem de hoje, preste bem atenção: consequências do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Se você entendeu, repita. Consequência do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Mais uma vez. Consequência do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Para não perder o hábito, para que você chame a pessoa a atenção que está do seu lado e ministre, você vai dizer novamente. 1, 2, 3. Consequência do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Amém. Como eu estava dizendo, minha mãe me forçou, no momento do louvor, eu dividi um pouco com os irmãos. Na última semana, eu vivi talvez a experiência mais forte da minha vida. Porque, embora é o nosso segundo filho, que veio a este mundo, esse segundo milagre, o primeiro, que foi o João Gabriel, foi de uma forma muito mais tranquila. Primeiro, porque naquela época nós tínhamos convênio para a família. Segundo, porque naquela época a Érica estoura a bolsa em casa, eu pego ela de madrugada de carro, vou até o hospital conveniado, ali ela fica algumas horas aguardando para ver se ocorreria um aumento de dilatação, só que não houve esse aumento, levaram ela para a cesárea, e foi muito mais rápido esse processo. Já nessa experiência da chegada do Theo, passamos alguns sustos, alguns apertos, algumas coisas que você falava assim: Pai, nos ajuda. Como gratidão à oração da igreja, a gente sabe que é um povo que se ama, que ora uns para os outros, eu quero dizer muito obrigado. Muito obrigado pela intercessão de vocês, porque nós ficamos da sexta-feira passada até o domingo, às 6h12 da manhã, em hospital, o dia inteiro, ela aumentando dilatação e foi caminhando, e volta para casa, e toma banho quente, e começa a romper bolsa, e assim vai, e chega em hospital, e vai se internar, e começa um processo de uma longa dor, muita dor, muita dor. E por muitos momentos, a pastora Érica falava: Senhor, eu não aguento mais. Por muitos momentos ela falava: faz alguma coisa, me dá uma medicação, faz uma cesárea porque eu não tenho mais condições, eu não estou aguentando tanta dor. E eu, como eu sou macho pra caramba, por muitos momentos eu falava assim: amor, a médica vai te examinar, eu não quero te deixar constrangida, deixa eu esperar lá fora. Ela: não saia de perto de mim. Aí eu falo: bom, amor, tô aqui, sou caba-homem. Ficava do ladinho dela, e ela sentindo muita dor. Quem conhece a pastora Érica, a mulher não reclama de absolutamente nada. Para chegar no nível que a mulher ficava assim, ó: eu não aguento mais. Ela urrava de dor. E eu preciso ser sincero com os irmãos, que naquele instante em que eu fiquei do lado dela, transcorrendo ali mais de 3 horas de parto, nós chegamos às 3h20 na sala de parto, mas já estava em trabalho de parto já há algum tempo. E nós ficamos até 6h12 da manhã.
parecendo que o bebê iria e o bebê voltava. Parecendo que o bebê viria e o bebê voltava. E ela sentindo muita dor. Muita dor. Muita dor. Muitas vezes ela desfalecia ao ponto da médica pedir para que eu apoiasse na nuca dela para ela ter força para fazer o movimento da contração. Foi muito difícil, irmãos. E nessas horas, a gente vira crente pra caramba. Né? Nessas horas, hein? Eu lembro que nesse processo todo eu louvei. Eu comecei a pregar para minha mulher. Minha mulher virava para mim, ai, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu falava assim, maior que está em ti do que está no mundo. Eu falava para ela assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, meu amor. Falava para ela e começava, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Comecei a louvar, eu louvei tanto essa música, que eu acho que a médica decorou. Ela virou para mim uma hora e falou assim, isso pai, canta mesmo que a gente está gostando dessa canção. E ali, aquela angústia, aquele sofrimento, para vocês terem uma ideia, num dado momento uma médica vai ao lado da minha esposa e fala assim, eu posso tentar te ajudar? Vai ficar um pouquinho dolorido, sua barriga vai ficar um pouco marcada, mas eu posso tentar te ajudar? Ela falou, pode. Naquele momento ela tenta forçar. E nesse processo de fazer a força, foram tantas tentativas, que a médica que estava aqui, enquanto a outra estava lá na frente da couve-flor lá, para receber a criança, a que estava aqui forçando, ela ficou tão desgastada, que ela falou assim, eu não tenho mais força, meus braços estão bambeando. Trocaram de lugar. A médica que estava lá na coisa, veio aqui pro lado dela, para tentar ajudar também. Não, eu sei que vocês estão rindo, mas não é maldade, gente. É que eu fui macho, eu consegui assistir o parto. Eu fiquei lá com ela. Só que eu falei, você quer ficar aqui, pai? Eu falei, eu só não sou macho o suficiente para ficar na frente da couve-flor, mas eu fico aqui do lado. Em nome de Jesus, fica aqui apanhando. Aí num dado momento, ela empurrando, e ela falava assim, vai mãe, tá quase, mas tá indo muito bem. E ela ficava, isso amor, minha guerreira, você pode, ele já te latou tudo, tá quase acontecendo, você pode, Deus é contigo, meu amor. E Deus está... Irmãos, aí teve uma hora, que sério, que eu me preocupei muito, que eu tava ali clamando muito. Tanto que eu não consegui pensar em foto, não consegui pensar em nada. Eu estava muito clamando a Deus para aquele momento. Chegou naquela circunstância, num dado momento assim, que ela estava muito cansada. A médica pediu para eu apoiar novamente a nuca dela, eu apoiei. Aí ela fazendo força, foi uma coisa muito de Deus. A médica que estava lá na frente do plantio, chegou e falou assim, mãe, olha para mim, agora. A Erika olhou para ela, falou assim, tá quase, vai ser agora. Faz toda a força que você pode agora. E a Erika vai... Isso tá muito bom, mãe, tá bom, vem, tá saindo, mãe, força. Dá mais uma respirada e vem. Ela tomou fôlego e fez de novo aquilo, já tá saindo a cabecinha, já tá saindo, vem, mãe, vem. Aí ela, mais uma. Aí ela... Saiu, né? Irmãos, pensa num crente do Nablafaia nessa hora. Rapaz, eu virei crente igual o pastor André, igual a Elaine. Mas papai era tanto glória na hora. Eu, glória a Deus, Jesus, coisa linda, e chorava. Eu, todo ensanguentado no colo dela. Eu chorava. Aí a médica falando assim pra ela, respira normal, porque ela estava muito ofegante. Acalma, mãe. Respira normal, que ele ainda está ligado em você. Respira um pouquinho, que ele ainda está ligado a você, que ele não estava respirando ainda na hora. Aí ela começou a respirar. A médica fez a massagem assim nas costinhas dele. Aí ele começou a chorar. Irmãos, tão lindo. Aleluia. Não, ele não respirou. Ele fica fechadinho, ele fica ligado ainda ali ao cordão umbilical ainda. Aí ele começou a chorar, começou a respirar. Aí eu cortei o cordão umbilical, porque eu sou macho. Pediu para eu cortar, eu cortei. E aí você desmaiou depois, não? Que nada. Ficava homem.
Estava quase me moendo por baixo, mas aqui eu estava... Estava hoje, Jeová, Deus é comigo! Mas, irmãos, Glória a Deus, fiel e santo. eu queria dividir com vocês essa experiência, um resumo muito breve, porque foram horas. Nós saímos de casa 2 horas da manhã, meu filho nasceu às 6h12 da manhã. Isso nós já estávamos ali há 2, 3 dias sem dormir direito. A Érica já estava muito mais do que isso, porque ela sentava no sofá de casa e ela não conseguia dormir, porque se ela deitasse a dor era muito grande, ela não dormia. E eu quis dividir esse rápido testemunho para ver o quão é importante a sua intercessão. Aleluia, Jesus. Tinha tanta pessoa orando ali por aquele momento. Tinha gente de São Paulo, tinha gente do Nordeste, tinha gente de tudo quanto era canto orando. E a gente agradece muito. Aleluia, Jesus. Porque, embora diante de muita dor, muito sofrimento, Deus nos entregou mais um milagre que é tão lindo. Glória a Deus. Mas meu filho é tão lindo, é uma experiência tão gostosa. Poder pegar ele no braço é tão bom, irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Algumas pessoas dizem que lembra o João. Outras pessoas dizem que lembra a Érica. Outros dizem que está lembrando eu. Eu falei, o importante é ter saúde. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas por que eu estou dividindo tudo isso com vocês? Que desde quando a gente viveu tudo isso, até essa semana que eu estou dando um apoio para ela, ajudando ela, muitas vezes eu tento trocar uma fralda, fica meio torto, mas consigo, pego ele à noite. Nossas noites de sono aí nessa semana está sendo assim, 15 minutos de sono, ele acorda. Aí vai, troca ele, faz naná, mananim, nananá, mais 15 minutos de sono, ele acorda. Então a gente tem virado muitas noites assim. Mas está sendo muito especial. Aleluia. Só que em meio a essa correria toda, aconteceu comigo aquilo que o pastor Ricardo já testemunhou aqui. Porque eu tenho todo um ritual quando eu vou buscar em Deus a palavra para pregar no culto de domingo. Nos cultos que me é confiado a ministrar a mensagem. Eu acordo muito cedo, eu leio a palavra durante a semana, eu oro. Então nessa semana eu simplesmente não consegui fazer nada disso. Hoje, quando meu filho acordou de madrugada, eram umas 4 horas da manhã, enquanto minha mãe foi lá nos ajudar lá, fazendo ele ninar, o Espírito Santo soprou esse texto no meu coração, na minha mente. Aleluia. E me trouxe o entendimento sobre essa palavra. Isso nos mostra o poder da intercessão. Como não é um processo natural de estudo da palavra pura e simplesmente. Porque, como foi ministrado aqui, em vão edificam casas, templos, se Deus não estiver cuidando de tudo. De nada vale nós vigiarmos naturalmente se Deus não estiver guardando o lugar. Então, Deus opera muito através da intercessão dos irmãos. E nesse contexto, nós acabamos de ouvir aqui o texto bíblico, que conta uma história muito conhecida. Mas, eu gostaria que nós nos atentássemos, não, neste momento, não em Paulo, mas em Saulo. Se você prestou atenção no texto longo que nós acabamos de ler, foram 21 versículos. Aqui Paulo, ele dá características da sua formação. Ele dá detalhes sobre em que ambiente ele se tornou homem. Ele foi ensinado por grandes mestres como Gamaliel. Ele cresceu como judeu. Ele cresceu voltado para a lei. E isso fez se assenhorar de uma autoridade que ele entendia que devia caçar todo e qualquer aquele que discordasse do que lhe foi ensinado por tradição de seus pais, de seus mestres, daqueles que o inspiraram, que o influenciou na formação da sua vida. Se você começa a notar que Saulo, até aquele momento, ele tem todo um contexto contrário ao chamado de Deus. Ele está preso em tradições, ele está preso em religiosidade, ele está preso em costumes, ele está preso em
soberba da necessidade de se dizer mais possuidor do conhecimento e do julgamento para com aqueles que pensavam diferente, ou aqueles que criam diferente. E quando a gente estuda um pouquinho do texto, a gente percebe Saulo sendo um grande caçador de servos de Cristo, que naquela época era muito se referido a esse povo como uma nova religião. Eles nem chamavam inicialmente como cristãos. Eles achavam que era um burburinho, era mais um povo teimoso que estava se levantando. Então, começa a pensar aí, você que está sentado, você que riu um pouquinho por conta das coisas que eu contei, mas começa agora a refletir sobre tudo que envolveu a formação de Saulo até ali. No sentido de quanto que a sua mente está modelada, está acostumada com uma série de coisas. Vamos trazer este contexto para os dias atuais. Talvez eu e você nos deparamos no decorrer de toda a nossa história com uma formação totalmente se repetindo de geração em geração, cheia de mecanismos, cheia de tradições, mas que nos faz viver uma religiosidade do juízo, do julgar, do se sobrepor, de querer caçar outras pessoas, de querer agredir, de querer matar outras pessoas. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Se a gente pensa, a nossa sociedade, talvez ela não se aparente para muitos de nós. Se eu fosse perguntar aqui, quem nasceu em lar cristão aqui? Quem seguiu uma fé desde criança? Levanta sua mão. Quem? São pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. A grande maioria, ela segue um mundo em que a gente vive naquela famosa bolha, em que a gente cresce, a gente nasce, cresce, mama muito que nem o Theo, troca bastante fralda, vai crescendo, até chegar ao ponto da gente ir para uma creche, uma escola, a gente aprende, aí vai trabalhar, aí vai pagar suas contas, vai comprar os tênis dos seus sonhos, as calças X dos seus sonhos, vai ficar bonitão na fita, quer andar perfumado, aí quer namorar, quer trabalhar, para daqui a pouco, quando se planeja, que é raríssimo, pensar em casar. Muita gente, voltando lá para a pregação de 6 anos atrás, quebra um monte de etapa, já quer beijar na boca, já quer coisar, arranha uma barriga, aí uma família nasce toda forma desestruturada, não planejada, aí a gente sabe tudo o que acontece. Mas isso vai se repetindo de geração em geração, o mesmo modelo da bolha, que é aquela repetição de nascer, crescer, estudar, trabalhar, pagar contas, aprontar, bagunçar, casar, ter filhos e morrer. Se nós poderíamos fazer um paralelo entre Saulo até aqui, está nessa bolha. No sentido de estudar, adquirir muito conhecimento, adquirir as tradições, os hábitos sociais, que hoje, no nosso tempo, na maioria dos casos, não são religiosos como os de Saulo, mas são hábitos que visitaram a minha vida, a vida do meu pai, a vida dos meus avós, e assim vai. Mas este mesmo texto bíblico relata algo interessante. Porque Saulo estava num ponto de ter pegado uma carta que o autorizava a ir até Damasco para caçar os cristãos, para trazer os presos para o povo que comandava seu país, sua nação. Mas aí acontece uma coisa interessante. Porque eles estão indo a cavalo, acredito eu. Estão quase chegando em Damasco e algo ali acontece. A Bíblia diz que uma grande luz o arremete ao ponto dele cair e não passar a enxergar nada. E ele escuta uma voz lhe perguntando: Saulo, ô Saulo, por que você está me perseguindo? Eita Deus! Vamos fazer um outro paralelo. Quantos de nós, nas nossas bagunças, na nossa bolha social, quantos de nós estávamos lá talvez estudando, talvez indo beijar na boca, talvez aprontar, fomos abordados por alguém
que falava assim, ó, este não é o caminho. Quantos de nós recebíamos alguém falando, olha, Deus tem um plano para a sua vida. Jesus te ama. Saulo teve um momento pessoal, um encontro pessoal com Jesus. Ao ponto de ele ser tirado da visão e ele apenas ouvir a voz e ver o Senhor. E aqui existe algo muito tremendo que o Espírito me revelou nessa madrugada. Para que a minha e a sua vida, que está cheia de hábitos, que está impregnada por essas tradições, por essas repetições, por essas coisas que nos prende, por esses grilhões, por essas correntes. Primeira questão, tem que acontecer um encontro pessoal com Cristo. Verdade, Deus. Aleluia. Aqui existe algo muito interessante, porque o Espírito ministrou sobre a minha mente nessa madrugada o tema. Por que que o tema foi consequências do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo? Isso não tem a ver com religião. Isso não tem a ver com profetas. Isso não tem a ver com tradições, com costumes. Isso tem a ver com um encontro pessoal com Jesus Cristo. E por que isso, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Nota-se que existem muitas pessoas que frequentam a igreja, que estão todos os domingos, ou todos os sábados e domingos, ou alguns dias da semana, que embora estejam ali, ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. Verdade, Deus. Estão movidas por repetições, por mecanismos, por bolha social, por tradições. Não, meu pai me leva, minha mãe me leva para a igreja, eu vou também. Verdade, Deus. Não, eu não tinha o que fazer, acabou a novela, eu aproveitar e eu vou. Ai, aquela balada miou, choveu, vamos lá acompanhar. Então eu estou indo por repetição. Ah, tem uma pessoa bonitinha lá, hein, que me chamou para ir pro culto, eu vou com ela. Eu já tive relacionamento que começou com essa conversa. Ah, vamos comigo para a igreja? Sem vergonha, né? Veio buscar Deus, vai indo lá, vai mandar. Só eu vivi isso aqui? Não, alguém mais? Só eu mesmo, jura? Ninguém passou por isso? Ah, o Juliano tá sem vergonha, hein? Vamos orar pela sua vida. Mas então, voltando para o contexto bíblico, voltando para o contexto da mensagem. Obrigado a Deus, tu és Deus que nos ensina. Não adianta eu me deparar com tradições. Não adianta eu me deparar com religião, com costumes, com convites das pessoas. Não, eu vou lá para não ficar chato. A minha e a sua vida só vai se deparar com uma novidade de Deus quando nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Verdade, Deus. Eu vou lembrar aqui, muitos já sabem, mas sabe como Deus me quebrou as pernas daqui nessa mesma igreja? Eu acho que eu estava sentado aí, onde está a pastora Andréia? Acho que eu já contei, a grande maioria que já ouviu. Mas para você entender a diferença do que é religião, do que é mecanismo, do que é encontro pessoal com Cristo. Estava eu, recém-formado na minha faculdade, desempregado, não tinha dinheiro para nada. Nada. Meu pai, que sempre foi muito ríspido, muito duro comigo, falou assim, eu não vou ficar sustentando um marmanjo, não. Você vai comigo fazer uma entrega no Rio de Janeiro, na volta, você fica um pouco com a sua mãe, se pintar alguma coisa com você lá, você começa a trabalhar. Tá bom? Pegamos o caminhão, fomos fazer entrega no Rio de Janeiro. Lá não tinha nem chuveiro com água quente para tomar banho. Imagina aquele filhozinho criado com o pai, com tudo confortável, tudo bonitinho, e adorava andar perfumado, coisinha, indo entregar a mercadoria no caminhão para tomar banho de água gelada. Você só toma aquele banho de gato. Nem barba eu fiz nesse período que eu trabalhei com meu pai. E eu volto para cá, fico um tempo com a minha mãe, e eu fico vendo um monte de gente entrando aqui o tempo todo, pedindo oração, pedindo não sei o que aqui no fundo. E aquilo me incomodava demais. Eu achava exagerado demais. Eu achava que era tudo fanático, religioso. Mas já povo doente,
tem o que fazer não, vai trabalhar, meu filho. Até que teve um tempo, dentre várias coisas que aconteceu, isso foi marcante, que tanto eu ouvi minha mãe falar sobre propósito com as pessoas, eu chego na minha mãe e falo, mas o que é esse negócio aí para mim? O que é propósito? Explica esse negócio aí. Olha, eu ensino para as pessoas, é assim, você pega 3 dias, Pai, Filho, Espírito Santo, da meia-noite do dia anterior, a meio-dia do dia seguinte, você não come nada, você nem bebe água, você só medita na palavra, você só louva. Aí você entrega algo nas mãos do Senhor. O que eu fiz? Ai, cara, entrego, Senhor. Me ajuda a trabalhar. Deus, é bem assim. Tinha uns amigos meus lá do Ipiranga, tinha entregado os currículos, tinha sido me convidado para participar de um processo seletivo no centro de São Paulo. Eu com o nome mais sujo do que pau de galinheiro. Era uma corretora financeira. Isso aí não vai dar samba, não. Pode esquecer. Fui lá, fiz o processo. Fiz o propósito. Numa quarta, numa quinta e numa sexta. Até a sexta-feira eu tinha resposta. Chegou na sexta-feira, ninguém me liga. Estava tendo uma campanha aqui de sexta-feira à noite. Eu entro nessa igreja que era pitiquinha ainda, só até onde está o piso. Venho, sento aí, todo mala. Eu ficava assim por dentro. Não é esse negócio aqui de fanático? Esse negócio que a gente não tem o que fazer? Negócio de ficar. Aí eu sentei aí, todo. Na época não tinha uma pança tão grande, tá adorado, cara. Mexendo tal, camisa gola alta, mexendo a última traquina do pacote. Eu lembro que naquele dia eu tive um encontro pessoal com Cristo. Que do momento da oração inicial até o apelo final, parecia que Jesus só falava comigo. E eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar. Eu só chorava. Culto inteiro. Mas eu chorava mesmo, ao ponto daquela camisa que estava estava lavada de lágrimas. A gola que estava alta estava toda desbeiçada já uma hora dessa. E eu chorava, e eu chorava. E na hora que minha mãe fez o apelo, quem pregou essa mensagem foi o pastor Disney, hoje é pastor. Ele pregou uma mensagem falando exatamente da gente não negociar com Deus, da gente não colocar Deus na parede, que Ele continua sendo Deus sem você, e você sem Deus o que você é. E começou, me batia, parecia que só tinha eu na igreja. E aquilo foi quebrando o cabra, foi quebrando. No final você já estava chorando. Aí na hora que minha mãe fez o apelo, eu só consegui fazer assim, ó. Glória a Deus. Eu vim aqui para frente em lágrimas, confessei a Jesus, isso numa sexta-feira. No sábado, uma pessoa que não estava aqui veio pregar e falou assim, Deus vai começar a fazer na sua vida. Você tem um chamado, você veio para cá com um propósito. Começou a ministrar na minha vida, começou a entregar. Pastor Jorge. Não. No domingo, um outro pastor Luiz. Eu sentado aí no cantinho. Você vai ser pastor nesse lugar. Como é que é? Vai ser pastor! Só chorava. Chegou no final do culto de domingo. Uma irmã, chamada Simone, morava, não sei se mora ainda aqui no final da rua. Chegou em mim e falou assim, olha, estava indo todo mundo embora. Eu falei, eu não posso ir embora sem passar algo de Deus para a sua vida. Eu falei assim, pois não. Ela falou, aquilo que você procurava, a partir do momento que você levantou a sua mão, confessou Jesus como teu Senhor, pode ir atrás, cresceu. O que eu fiz? Mas peraí, a resposta era até sexta, não aconteceu nada, como que eu vou atrás? O que aconteceu? Segunda-feira de manhã, toco meu telefone, pode vir trabalhar. Glória a Deus. E no propósito, eu falava com Deus assim, se esse negócio de aceitar Jesus é importante mesmo, se isso aí não é coisa de fanático religioso, dá o meu emprego, me dá dignidade, me ajuda a trabalhar. Eu lembro que por não ter acontecido na sexta-feira, o que eu fiz? Estava todo estufadão, não quer dizer nada. O que aconteceu? Deus queria o quebrantar primeiro. Enquanto eu não levantei a mão, enquanto eu não confessei, enquanto eu não tive um encontro pessoal, Ele não entregou o que eu esperava. Glória a Deus.
Então, meu irmão, minha irmã, nessa hora eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. E na hora que a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a primeira coisa que acontece, aqui está a revelação do texto que o Senhor me entregou nessa madrugada. A primeira coisa que acontece quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, você vai deixar de enxergar algumas coisas na sua vida. Você vai deixar de ver algumas coisas como pertencente a você. Existem coisas que não vão mais fazer sentido. Existem ambientes que você não vai sentir vontade de estar lá. Existem pessoas que você não vai conseguir conviver mais. Existem pessoas que você, infelizmente, não vai destratá-las, não vai desrespeitá-las, mas não vai aceitar as propostas que ele tem para você. Então aqui está a grande e primeira consequência do encontro pessoal com Cristo. Você não se vê mais em determinadas circunstâncias. Você não se vê mais em determinados ambientes. Você não se vê mais participando de determinadas coisas. Glória a Deus. A partir do momento que você deixa de ver, existe uma consequência. Deus começa a revelar propostas para mim e para a sua vida. Como eu disse para os irmãos aqui, eu poderia elencar inúmeras experiências que eu tive com Jesus. Essa foi a primeira, do meu emprego, de eu levantar Jesus e confessar. Eu lembro que em um certo momento eu namorava a Érica, e a gente estava num momento difícil do namoro. E eu sempre fui muito meloso. Sabe aquela coisa de ator mexicano de novela? Quando o namoro entrava em crise, eu ficava, meu Deus, eu não aguento. E eu lembro que numa certa feita, eu tinha vindo do trabalho, nessa mesma corretora, que eu arrumei emprego na área financeira, com o nome estúdio, porque Deus fez tudo. E estava tendo uma campanha aqui com uma irmã morena que pregava, que eu não lembro o nome dela. Não, era uma outra irmã. Estava lotada a igreja, lotada, que você mal podia entrar. E eu estava muito triste naquele dia. Por causa que meu namoro estava meio em crise. Eu lembro que eu entrei na igreja. Mais ou menos onde está a irmã Silvana, aí acabava a igreja. Eu estava encostado na parede aí onde era. Estava encostado e muito cabisbaixo. A igreja lotada, era impossível aquela mulher me ver, porque tinha muita gente me esmagando. Aquela mulher fez assim, aqui do púlpito, assim, você aí, moreninho de camiseta preta. Aí todo mundo assim, apertado. Eu já estava todo murcho, não estava nem prestando atenção. Não, você aí! Você! Você sabia que você vai ser pastor nesse lugar? Eu quase que eu dei risada na cara dela. Quase! Eu dei uma segurada. Eu tinha 24 anos nessa época. 24 anos. Você sabia que você vai ser pastor nesse lugar? Você vai cuidar de gente aqui? E digo mais, do jeito que você é, do seu jeito descontraído, e eu estava murcho, gente. No dia eu estava triste, eu estava cabisbaixo, estava quase chorando. Como a mulher sabia? Eu nunca tinha visto a mulher na vida. Como a mulher sabia que eu era coisadão? Obrigada, Deus. É Deus. Aqui está. Primeiro você deixa de enxergar algumas coisas. Como Saulo perdeu a visão por 3 dias, até chegar na casa de Ananias, você deixa de enxergar algumas coisas. Na sequência, uma outra consequência é que Deus começa a revelar coisas para você. Como ele disse aqui no texto, você vai ir até determinado lugar, onde você vai receber a orientação do que deve fazer. E se você nota no final do texto, ele diz, você que vai ser usado para falar com gentios de longe. Ele se torna o apóstolo dos gentios, aquele que leva a mensagem para quem ainda não era judeu, para aquele que era de outras tribos, de outras nações, do povo estranho, por isso que é chamado de gentil. Aleluia. A partir do momento que você tem um encontro pessoal com Cristo, algumas coisas você não enxerga, para que Deus comece a te dar uma visão nova do que Ele quer fazer com você. Aí, até agora estava interessante, não estava? Não estava gostoso de ouvir? Porque Deus tira a visão de algumas coisas, Deus começa a revelar o que quer com você e comigo. Só que é importante que você saiba que vão começar as lutas para impedir o seu chamado.
aqui existe uma outra consequência. Porque qual é a última orientação que ele recebe? Vai embora. Ele recebe em sonho. Que não vão receber o seu testemunho aqui. Estão prestando atenção, irmãos? Olhem para mim. Por mais desagradável que seja a imagem, por favor, olhem para mim. Ele chega e fala, olha, não vão te receber aqui. Vai embora. Seu testemunho não vai ser bem-vindo. Então aqui a palavra de Deus nos sinaliza que começam as provas na vida de já Paulo, não mais Saulo. Aqui começa a resistência do chamado de Deus. Então é muito importante, né? Hoje que nós vivemos a famosa teologia da prosperidade, em que a partir do momento que você se relaciona com Deus, que você tem fé, que você pratica a sua fé, que tudo vai dar certo, que você não vai ter mais derrotas, que você não vai ter mais lutas. Ei! Olha para a Bíblia, olha aqui o que aconteceu com Saulo, o maior pregador do Novo Testamento. Aleluia! Um missionário que a Bíblia descreve no Novo Testamento. A partir do momento que ele tem um encontro pessoal com Cristo, ele perde a visão, Deus muda a história dele, arranca dele todos aqueles hábitos sociais, todo aquele mecanismo, tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que é enganoso. Começa a ministrar sobre a vida dele os planos, direcionar. E revela lutas. Revela impedimentos. Revela batalhas. Se você estudar um pouquinho a vida de Paulo, você vê que ele, para escrever suas cartas, muitas vezes ele estava preso. Que teve que fugir para não ser morto, carregado em corda num cesto, para que conseguisse seguir pregando o Evangelho. Por isso que é importante, e eu creio que é por isso que o Espírito Santo ministrou sobre a minha vida essa mensagem nessa madrugada, porque a gente não pode carregar a ilusão de caminhar com Cristo. É a ausência de problemas, é a ausência de lutas, é a ausência de dores, é a ausência de angústia. Mas a verdade é que em você, através de você, grandes coisas o Senhor vai realizar. Grandes coisas o Senhor vai realizar. Através de você, pessoas vão ser inspiradas, vão ser incentivadas a se render a este encontro pessoal com Cristo. Se até aqui essa noite você ainda não reconheceu esse encontro pessoal com Cristo, clame a Ele: Senhor, se revela a mim. Senhor, mostra para mim. Me faz deixar de enxergar alguma coisa que te decepciona. Me faz deixar de enxergar alguma coisa que te entristece. Me faz deixar de abandonar práticas que te afastam de mim, Espírito Santo. Revela na minha vida a sua proposta, os teus planos. Mostra para mim os teus caminhos. Aleluia. E me alerta também, Senhor, das dificuldades que eu tenho que enfrentar. Glória a Deus! Para que eu esteja preparado, para que eu não seja pego de surpresa, para que eu esteja atento, para que eu esteja com a couraça da justiça, para que eu esteja com o capacete da salvação, para que eu esteja com a armadura de Deus e preparado para os dias maus. Fresquinho do céu aqui agora. Tu és maravilhoso, Senhor, eu te amo. Talvez o que eu vivi com a minha esposa poderia ter outro final. Mas graças a Deus, dele tirar de mim algumas visões, dele tirar de mim alguns ambientes, de eu estar aqui e dizer sim para a proposta de Deus. Talvez ouvindo aquela mulher que eu queria dar risada: pastor, faça o que o Senhor quer comigo. É, Deus. Eu não conheceria os irmãos. E vocês não estariam orando por nós. Não estariam nos cobrindo de oração. Não estariam assumindo essa guerra espiritual. E talvez nosso filho amado não estaria aqui. Talvez a minha esposa poderia não estar aqui. Diante das nossas lutas. Obrigada, Jesus. Por causa de um povo lindo e amado como vocês.
o Senhor nos concedeu vitória. Glória a Deus. Estamos juntos. Aleluia. De Deus, aleluia. Sentimos medo, angústia, muitas vezes. Minha mulher sentiu muita dor. Nunca vi minha mulher daquele jeito. Mas estamos aqui, na nossa família linda, com 2 príncipes, com minha mulher sarando, se recuperando, não sentindo mais dores. Aleluia, Jesus. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Estejamos disponíveis e atentos para todas as propostas ou para todas as consequências do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque nele tudo faz sentido. Porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Porque os sonhos de Deus são muito mais além do que a gente pode projetar. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor?